ele por muitos sabia profetas. que ele era tipo uma descendente de Sofia? Quando Jesus nasceu, Ele sabia. ele começou a descobrir. Aos poucos. Quando ele começou a ler as escrituras sagradas, ele dizia, isso aqui sou eu. Mas, quando ele lia sobre o que ele teria que fazer, ele começou a ter problemas. Tá, tipo, morrer? Não, ele teria que dominar as pessoas usando os seus superpoderes. Tá. E ele, então, começou a hesitar. Hesitou e hesitou até o fim. A Bíblia, assim, os evangelhos que tem na Bíblia normal, Mateus, Lucas e tal, eles são a parte que... a parte da história que queriam contar pra gente. Suponho que você deve ter ouvido várias outras histórias que não estão ali, né? Eu li por cima, assim, alguns apócrifos que contam umas histórias de um Jesus criança que mostram que ele era uma criança. Mas aquilo ali é furado, pelo que se sabe na espiritualidade. Veja só, depois que Jesus morreu, talvez a conclusão que eu devo dizer, que eu ainda não disse, é que Jesus se recusou a fazer a missão dele. Tá? Por isso que ele foi crucificado. Só para concluir o assunto passado. Isso é muito interessante, porque assim, mas a religião católica, né, é construída no fato de Jesus ter sido sacrificado. Pois é, só que a religião católica faz vista grossa para o fato de que na quinta-feira, antes da sexta-feira em que ele foi crucificado, quinta-feira santa, no horto de Getsemane, Jesus disse, Javé, Aba, me poupe desse cálice. Você queria que eu usasse meus superpoderes para cumprir os termos da sua velha aliança, de fazer todo ser humano submisso a você. Eu não consigo. Eu acho indigno. Mas eu criei a boa nova em que eu vou levar todos os humanos pelo amor. Não, isso não me interessa, já vê disso. Você está descumprindo mais uma vez. Isso é um ardil que Vishnu me preparou na hora em que disse que me prestaria. Blá, 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 você não é meu filho, coisa alguma, blá, blá, blá. É uma confusão grande. Aí Javé disse, não use os seus superpoderes para escapar à crucificação. Aí Jesus, nessa hora, suou sangue de desespero, porque ele tinha superpoderes para fazer o que quisesse, e ele se deixou crucificar, e por isso sofreu pra cacete. Mas para não desobedecer de novo a Javé. Esse é o problema que ninguém entende. A Igreja Católica fez vista grossa. Aí diz, não, mas isso tem explicação. Deus é tão maravilhoso que mesmo Jesus pedindo a ele para poupá-lo, mas Deus amou tanto os seres humanos. Deus amou o mundo de tal maneira que fez com que o seu filho... unigênito. Ou seja, a Igreja Católica inventa essa desculpa teológica. E nós, humanos, infantilmente, absorvemos isso e não nos questionamos. É uma questão de fé. Mas Jesus, como sendo um pedaço de Sofia, ao retornar... Por isso que ele ressuscitou o defunto dele, para devolver a Sofia a quantidade de elétrons que ele guardava. Entendi. Tá, mas assim, a religião católica diz que Jesus está vivo. Sim, no espírito dele. Tá lá. Como todo mundo que passa por aqui morre, mas continua vivo de alguma forma. Sim, mas é que Jesus é um caso especial, porque ele era parte de Sofia, né? Essa parte, mesmo que devolvida essa parte, Jesus consegue se manter ainda como um ser... A parte. Como nós também viemos da nossa mãe, do nosso pai, eles existem e nós continuamos a existir. Mas indo agora para outra pergunta que você fez, depois que Jesus morreu, 2 séculos depois, existiam mais de 4.000 evangelhos falando sobre Jesus. Eu imagino, olha o tanto de coisa louca que aconteceu. O cristianismo tinha mais de 20 vertentes. Não existia ainda catolicismo. Não existia a igreja, não existia a figura do Papa. Existiam bispos nos núcleos cristãos, principalmente criado por Paulo. Os apóstolos criaram só um núcleo cristão em Jerusalém. Paulo é que saiu criando em vários lugares. Não é? Ele era bom nisso. Então, assim, no século IV, quando Constantino, imperador romano,
o Império Romano perseguia os cristãos ao longo dos 3 primeiros séculos. Quando Constantino tornou-se cristão, isso acabou. E Constantino tentou organizar tudo isso. E a mãe de Constantino, Helena, disse: meu filho, a maioria dos cidadãos do seu império são cristãos. Por que você não transforma o cristianismo numa religião de Roma? Foi quando Constantino, com sua perspicácia, e sendo honesto, ele acreditava que isso era a melhor maneira de se fazer, e foi, para salvar tudo, senão a gente não estaria falando nisso. Foi quando o cristianismo foi transformado de religião perseguida em religião oficial do Império Romano. Para isso era necessário que os livros do cristianismo escritos em hebraico, aramaico e grego fossem traduzidos para quê? Para a língua do Império Romano, que é o latim. O que é que o bispo de Roma, chamado Damaso, que foi depois eleito papa por essa artimanha que ele fez, o que é que ele fez? Ele chamou um cara chamado Jerônimo, que era um polemista lá de Alexandria, e Damaso não tinha o respeito dos demais bispos de outras igrejas cristãs, mas Jerônimo tinha. Então Jerônimo saiu recolhendo tudo que era livro que existia. Em todas as igrejas, os bispos confiavam em Jerônimo. E Jerônimo foi quem definiu a questão de evangelhos canônicos e evangelhos apócrifos. Entendi. E aqui, muitos dos evangelhos apócrifos eram histórias sobre a infância de Jesus, mas que foram contadas por a chamada contra-informação. Ao longo dos... Fake news Fake ali news. nessa época de Jesus. Sim, só o que tinha. Porque era uma turma que não queria que Jesus... Porque teve uma discussão no ano 325, quando Constantino convocou todos os bispos cristãos para a cidade de Niceia. Foi para ser discutida uma questão do bispo Ário. Ário dizia que Jesus era só um ser humano que dignificou-se tanto ao longo da sua vida que terminou se transformando num super ser. Entendi. Mas o resto dos bispos não queria isso. O resto dos bispos queria achar Jesus, queria igualar Jesus a Deus. Você sabe por quê? Porque Jesus era um bandido para o Império Romano. Foi crucificado como bandido. E agora ia ser o herói. Então tudo de Jesus tinha que ser apagado para ver se a origem judaica dele era esquecido pelos povos da Europa. Os europeus não gostam de judeu. Quando Jerônimo foi contar a história da atuação de Roma na crucificação de Jesus, o que é que ele diz? Pôncio Pilatos estava lá no seu palácio, gente boa, aí chegaram os chatos dos judeus às 6 da manhã. Pôncio, acorda. Olha, está aqui um criminoso. E por que vocês não apedrejam? A regra de vocês não é apedrejar. Não, mas é porque esse aqui precisa ser julgado também pela lei romana, porque ele disse que ele é maior do que César. Aí Pôncio Pilatos, pressionado por Anás e Caifás, que eram os donos do Sinédrio, julgou Jesus sem querer, tentou libertar Jesus com aquele lance de Barrabás. Então, assim, Roma não teve culpa na crucificação de Jesus e até Pôncio Pilatos lavou as mãos porque disse: eu não quero ter nada a ver com o sangue desse inocente. Isso é uma narrativa que Jerônimo, no século IV, no ano 378, começou a escrever para livrar Roma de qualquer acusação de ter crucificado o seu agora herói Jesus, mas que antes era um bandido. Devido a isso, os bispos do Concílio de Nicéia se tornaram trinitaristas contra o arianismo diário. Foi quando surgiu a questão da Santíssima Trindade, inventada pelos bispos de Nicéia, para também resolver o segundo problema. E que segundo problema era esse? O Deus doido dos judeus. Esse Deus maluco dos judeus, que aparecia em todos os livros do Antigo Testamento, não podia ser o Deus dos europeus. Então se criou uma figura de um Deus transubstanciado em mais duas pessoas. A Santíssima Trindade foi criada no Concílio de Nicéia para sumir com Javé do mapa. Entendi. Era uma religião que surgiu no Oriente Médio, mas que agora estava se tornando europeizada, ou seja, europeia. Os dois principais protagonistas dessa religião eram o judeu Jesus e o Deus dos judeus. Então,
O catolicismo, quando surgiu com sua teologia, quando Jerônimo traduziu para o latim, o que é a Bíblia que hoje a gente conhece? É um conjunto de 73 livros, em que você tem 46 livros do Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Esses 46 livros do Antigo Testamento, antes se chamava a Septuaginta, mas era 47 livros. O que diabos é Septuaginta? Foi que 2 séculos antes de Jesus nascer, quando Alexandre Magno dominou o mundo, os judeus mais importantes dessa época, filhos da diáspora, do cisma lá atrás, foram morar em Alexandria. Então, 70 sábios judeus, para preservar a cultura dos hebreus, traduziu para a língua grega todos os livros principais em hebraico, dos hebreus. Então, essa versão de 47 livros traduzida em grego, feita por 70 sábios judeus, era chamada de Septuaginta, século II a.C. 600 anos depois, Jerônimo pega essa Septuaginta, tira o livro de Enoque, diminui de 47 para 46. O livro de Enoque é quente, então? É quente. Tá. Mas por quê? Mas também falava de Javé, e Javé precisava assumir do livro que agora iria ser adotado como oficial pelos católicos europeus. Então, sumiu com Enoque. Entendi. Aí, Jerônimo, então, considerou o Antigo Testamento formado por 46 livros, os 5 iniciais, que são da Torá judaica, Gênesis, Deuteronômio, Números, Êxodo, Levítico, mais 16 históricos, 18 proféticos, 7 sapienciais, isso aqui é o Antigo Testamento. E o que é que Jerônimo fez? Pegou 21 epístolas, 4 evangelhos, os clássicos, mais o Apocalipse, mais o Ato dos Apóstolos, esses 27 livros, Novo Testamento. Entendi. Traduziu tudo isso aqui para o latim, essa é a Bíblia que a gente tem. Notícias sobre Jesus da infância e juventude não tem, sumiram com todas para desaparecer com a origem judaica de Jesus. Entendido. Quanto menos os europeus se lembrassem que Jesus havia sido um judeu, melhor. Anastácio, Ambrósio são os 2 principais cardeais, ou bispos da época, que nos anos 370 380 do século IV, sumiram com todos os evangelhos que falavam do Jesus criança, adolescente, independente das notícias lá serem reais ou inventadas para detratar Jesus, já que isso também existiu. Então, assim, cara, é muita loucura. A Igreja Católica esconde isso. Se você conversar com padres, bispos, e for a fundo nesse assunto, basicamente ninguém sabe falar disso aqui, ainda que eles estudam isso, mas estudam de uma forma a não despertar questionamentos. Então ele diz, não, o primeiro Dentro Papa da própria foi religião. Pedro. O primeiro Papa foi Damaso, que era bispo de Roma, na época de Constantino, e o Sino brigava com ele. Já que a Igreja de Roma, que era perseguida, agora ia ser a mais importante, porque o cristianismo se transformou em catolicismo, e eles brigavam. O que é que Damaso fez? O Sino? Vamos fazer o seguinte, vamos parar de brigar. Domingo, às 2h da tarde, lá na igreja de Sofia, leve seus seguidores, eu vou levar os meus. A gente se tranca lá na igreja e só sai quando a gente resolver. O Sino, tá bom. 14 horas do dia do domingo, chega o Sino com seus seguidores, aí Damaso já estava lá com os seus seguidores, aí gentilmente diz, o Sino, você primeiro. O Sino entrou com os seguidores dele. Quando todos estavam lá dentro, aí Damaso com os seus seguidores colocaram travas de madeira por fora, tocaram fogo na catedral, mataram o Sino e seus seguidores, e Damaso foi eleito Papa. Tá eleito, né? Tá aí a fumaça. E depois foi santificado. Brabo, né?